Vamos lá, eu vou ler aqui para vocês, né, abordar a primeira dúvida da Rosângela Monção. Ela perguntou o seguinte: por que os pés estala? Parece que vai quebrar e dói. Essa questão de estalar os pés, eu não sei qual que é o nível desse estalo que você sente, tá, Rosângela? Mas geralmente é o seguinte: o que, que os profissionais da área da saúde falam? Ó, se você tem alguma articulação que ela está estalando e você não sente dor, não tem problema, entendeu? Agora, se a sua articulação específica ela estala e aí você sente dor, você sente o desconforto, tanto na hora que ela estala, quanto depois. Então, se é uma articulação que você sente muito desconforto, ela é mais sensível, você sente dor, aí não é normal. É um sinal que a sua articulação está dando de que algo está errado. Então, o ideal é que você procure um ortopedista, tá? Ou você vai no médico clínico geral, e aí ele vai avaliar, se ele conseguir te ajudar, ele vai te ajudar ali, diretamente ali com ele, se ele não conseguir, ele vai te caminhar para o especialista, ou pode ser um ortopedista geral, ou ele vai logo para o ortopedista específico, especialista naquela articulação que você está relatando esse acontecimento, esse incômodo, tá bom? Então, geralmente, é dessa forma que eu oriento as pessoas que têm dúvidas sobre esse assunto, combinado? Então você vai fazer isso, tá? Ó, a Tereza Silva falou o seguinte, né? Estou tendo um apagão, um tipo de apagão, é normal? Essa questão que ela quis dizer de apagão, geralmente é muito relatado, né? Nas pessoas que têm fibromialgia. O que seria esse apagão? É o famoso fibrofog. Então, é uma névoa mental. Não sei se é isso, né? Ela foi bem objetiva aqui na pergunta dela, bem simples, mas de forma geral, quando as pessoas falam, ah, tô tendo um apagão, é que dá um branco, né? O famoso branco. Putz, eu tô aqui e dá um apagão. Às vezes a pessoa não sabe o que vai fazer, o que tinha programado para fazer, não lembra, né? Quer falar alguma coisa e não lembra quando está se comunicando, por exemplo. Eu mesmo, por exemplo. Estou aqui na live com vocês, é raro, mas acontece, né? Dá um branco, então às vezes eu quero lembrar alguma palavra e falo, putz, o que, que era mesmo? Então estou conversando com vocês aqui e começo a falar sobre outro assunto, eu tento voltar no assunto e não lembro. Então dá um branco, é natural. Isso acontece muito com as pessoas que têm fibromialgia, né? E como você evita que esse acontecimento seja muito constante no seu dia a dia? O ideal é você fazer exercícios para trabalhar a sua questão mental. Então, exercícios mentais. Por exemplo, ler, fazer leitura, aprender algo e ensinar para outras pessoas o que você aprendeu, escrever bastante, fazer anotações, brincar de jogos de palavras, por exemplo. Que mais que você pode fazer? Anotar todo o seu compromisso do dia, não ficar muito preso no futuro ou no passado, entendeu? Uma mente muito agitada, ela perde a concentração e o foco. E aí você pode ter esse branco. Por exemplo, vamos supor que você tenha 10 compromissos hoje. E aí você fica com a cabeça a mil por hora. Você agora, o que você precisa fazer agora? Você tem que parar e pensar, o que eu preciso fazer agora? Então, por exemplo, agora eu preciso fazer a live. Então eu tenho que me concentrar e passar o melhor conteúdo aqui para vocês. Me concentrar em todos os conhecimentos que eu tenho para conversar aqui com vocês na live. Fora da live, eu tenho vários outros problemas pessoais, profissionais e etc. Eu tenho conta para pagar, eu tenho compromisso no final de semana com a minha família, eu tenho que comprar sei lá o que para levar amanhã no churrasco, eu tenho que, sei lá, me preparar para um concurso público, eu tenho os compromissos do trabalho, tenho a filha para buscar na escola, etc. Se você, eu aqui, ó, preciso me concentrar nessa live, nessa aula que eu estou passando aqui para vocês, que a gente está conversando. Se eu ficar pensando em todos esses outros compromissos, vai dar branco aqui, eu não vou conseguir me concentrar. Então isso é viver muito no futuro. Então você fica muito, é uma pessoa ansiosa, entendeu? Você tem que ter foco no presente. Olha só o que a Cissa falou, foco no presente, parabéns. Então você tem que ficar focado no presente, no que você está fazendo. Não adianta você ficar pensando nas 10 mil coisas que você tem que fazer. Senão você, o que acontece? Você paralisa, você trava.
tipo, a sua mente buga, né? O cérebro buga. Imagina um computador, vamos dar um exemplo do computador. Você pega o computador, aí o que você precisa usar? Ah, eu preciso usar a Internet Explorer, o Word e o Excel, certo? Três ferramentas no computador. Aí, vamos supor que ao mesmo tempo você abra essas três ferramentas e você abre todas as outras que tem disponíveis no computador. A ferramenta que toca música, a ferramenta, um joguinho, por exemplo, o canal do YouTube. Abra todas as ferramentas ao mesmo tempo. O que vai acontecer? O seu computador vai ficar muito lento. Então, o nosso pensamento ele fica lento, entendeu? Janice falou, professor, saudade dos seus exercícios. Janice já participou do método Fibromialgia Fitness, que legal. Tô com saudade também do nosso bate-papo, dessa troca, né, Janice? Volta em breve, hein? Então, sua mente paralisa, entendeu? Fica lento o pensamento, por quê? Você fica com uma obesidade mental, vamos dizer assim. É muita coisa na sua mente, ela não aguenta, ela buga. Então, a mesma coisa no computador. Abre todos os programas, abre tudo que for possível no computador. Ele vai ficar lento e ele pode até travar, entendeu? Ele pode bloquear. Então acaba acontecendo isso. Você tem que ter o foco no presente, no que você está fazendo agora, entendeu? E algumas outras pessoas ficam com esse foco também distribuído, né? Tanto no futuro quanto no passado. Então, às vezes a pessoa ela perdeu um ente querido, ela teve um relacionamento frustrado e aí ela não tem mais, né, esse relacionamento e ela fica lembrando, ou de repente ela participou de uma prova, um concurso que ela se preparou muito, não conseguiu passar, fica muito frustrada, sei lá, foi roubado, perdeu um carro, N coisas que pode acontecer, entendeu? E aí ela fica com os pensamentos dela lá no passado, entendeu? Tudo que ela, eu poderia ter acontecido isso, poderia ter sido dessa forma, e ela fica remoendo aquilo a vida toda. E não só isso, quando isso acontece, geralmente é um padrão muito automático. As pessoas, ela tende a ir acumulando esses acontecimentos. Então, outras coisas da vida dela ela começa a levar também junto com esse acontecimento principal. Esse é como se fosse o ponto gatilho principal. Adoro ouvir suas lives. Lena Costa. Obrigado, Lena. Fico muito feliz. E aí você vai acumulando, vai virando uma bola de neve, entendeu? Então você vai remoendo e guardando todas as coisas do passado. Isso vai crescendo como se fosse uma mochila nas suas costas, que você tem nas costas, vai guardando aquelas coisas, e aí esse peso vai te puxando para baixo, entendeu? E isso faz você perder a concentração no agora, no presente, no que você precisa fazer. Então, tem pessoas que ficam com foco muito no futuro, né? Muito ansiosa, muito agitada, não sei o quê, dá aquele branco, dá aquele apagão, acontece tudo isso que eu falei para vocês. Tem pessoas que ficam com foco muito no passado, por acontecimentos que teve, ela leva e vai remoendo e vai crescendo, vai juntando com outros acontecimentos do presente, e aí isso vai crescendo a cada dia. E tem pessoas que ela une os dois, entendeu? O futuro e o passado, e ela não vive o presente, ela não vive o agora. Ela fica pensando lá na frente, meu Deus, o que eu preciso fazer? Ela pensa em 10 mil coisas e não faz nada, entendeu? Porque ela se perde. E aí, ao mesmo tempo, ela também fica remoendo aquelas coisas do passado, e aí ela vai ficando triste, triste, triste. Poxa, parece tão lógico isso que eu estou falando, mas se você parar para pensar, olha só, a Cleide falou olha só, ela falou, nossa, e eu estou vendo algumas pessoas, ó, professor, realmente acontece isso, tá vendo? Isso realmente acontece. Então, você precisa saber lidar melhor com essas emoções, entendeu? Se sozinho você não consegue encontrar uma estratégia, você precisa de ajuda de um profissional. Quem seria o profissional que é apto para te ajudar com isso, tá? Que ele tem ferramentas, que ele estudou esse assunto a fundo para conseguir te ajudar. Ele tem métodos. É o psicólogo, por exemplo. Então, se você é uma pessoa que você identifica que isso te abala muito, que isso atrapalha a sua vida e que isso vai refletir em outros pontos da sua vida, você precisa buscar a ajuda de um psicólogo, tá? O psicólogo ele vai fazer ali um trabalho, ele vai fazer uma avaliação com você e aí depois ele vai iniciar um tratamento. Se no meio desse processo ele vê que ele não consegue ir adiante com você, ou chegou até um determinado ponto, ó, até que a gente consegue evoluir, não dá mais, aí pode acontecer de ele encaminhar para um psiquiatra, entendeu? Que aí, dependendo de algumas pessoas, é tão forte esse acontecimento na vida da pessoa que ela vai precisar de medicamento ou de alguma outra técnica para ser utilizada ali para realmente ajudar ela ainda mais, a tirar ela
dessa fase que ela se encontra, entendeu? Então, essa pergunta que a nossa colega que está assistindo aqui falou, que acontece com ela, ela falou que sente um apagão. Pode acontecer por conta desse motivo, entendeu? Então você tem que passar pelo médico, fazer esse exame, identificar, e aí provavelmente ele vai te dizer isso que eu falei e vai te recomendar esse tipo de tratamento, tá? Se você, quem falou foi a Tereza Silva. Obrigado pela pergunta, Tereza, super importante, né? Então, se você nunca tentou um tratamento com um psicólogo, eu recomendo que você procure um, tá? Tem um parceiro nosso aqui que ele sempre participa das lives, inclusive tem aulas dele dentro do programa Fibromialgia Fitness, que é o Marcelo Tito. Então, você pode pesquisar lá o Instagram dele, caso você queira conhecer melhor o trabalho dele. A página chama @Guerreiras de Fibra, tá? Segue lá o Instagram dele, tem no Facebook, tem no canal do YouTube também, se eu não me engano, @Guerreiras de Fibra. E aí você pode até conversar com ele, enfim, tá? Fazer uma análise se você tiver interesse e tudo mais, ou buscar algum profissional aí que seja da sua região, tá bom? Vai te ajudar bastante. Espero que você tenha sido positivo as dicas aí que eu passei para você, tá, que tem esse apagão, né, que você mesmo falou. Muito obrigado, Anderson Gonçalves, o senhor é maravilhoso. Obrigado pelo elogio. Fico muito feliz que vocês estejam gostando do conteúdo, tá? A Rosângela perguntou, né? Dando continuidade aqui no que eu estava abordando com vocês. A insônia tem algum relacionado? Se tem relação, eu acho que a insônia com esse apagão que ela falou, né? Pode acontecer sim, tá? Tem essa relação. Porque assim, se você tem insônia, você não dorme bem, a sua mente ela fica cansada, o seu corpo de uma forma geral. Então, querendo ou não, a mente cansada ela não consegue trabalhar como ela deveria, como ela poderia, com toda a performance que ela tem, entendeu? Se ela tivesse descansada. É igual o corpo, né? Se a gente pensar na parte muscular corporal. Quando você não descansa, você não fica fraco, você não fica com fadiga, cansado, a vista fica meio embaçada. Você não vai trabalhar, você não vai ter um dia ali na sua melhor performance, entendeu? Como você deveria. Então, seu reflexo vai ficar ruim, sua força vai ficar comprometida, a sua disposição. A mente funciona da mesma forma, entendeu? Então, se você tem insônia, se você tem uma má qualidade do sono, pode sim refletir no seu dia a dia, nessa questão de você ter o apagão, de você não lembrar, entendeu? Por quê? Porque ela está cansada, tá? Então, vai atrapalhar no seu aprendizado, vai atrapalhar na questão de você lembrar do que você tem de compromisso, ou de você lembrar de alguma coisa que você precisa. Então, você vai esquecer com mais frequência. Isso pode ter relação, sim. Tá bom, Rosângela? Ó, a Fer tava, ela falou o seguinte: eu esqueço direto o que eu ia fazer ou pegar, lembrar datas. Olha só, tá vendo? Isso acontece, é muito comum, né? E aí, uma das dicas que eu dou é o que que fica mais. O que que tá muito perto de você? Que a gente tá 24 horas ali do lado, no bolso, na cintura, o celular. Então, abre um bloco de notas do seu dia ou da sua semana, da forma que for melhor para você, e anota todos os seus compromissos. Se você conseguir, coloca os horários também. Ah, professor, mas é um saco, é trabalhoso. É trabalhoso. Mas assim, a probabilidade de você esquecer algo, ou se acontecer de você esquecer, você vai ter uma colinha ali. Você tem uma colinha, você pega o celular, putz, deu um branco, caramba, o que eu tinha que fazer? Você olha ali, ah, tá, eu tinha que fazer tal coisa, entendeu? Se for possível, vai ticando, ó, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso, entendeu? Então essa é a dica que eu dou para vocês, tá bom? Mas eu não queria ficar refém disso. Então comece a estimular mais o seu cérebro, comece a fazer os exercícios que o professor passou aqui. Se mesmo assim você estimula e não tem bom resultado, ainda continua tendo esse esquecimento, então você tem que viver da melhor maneira possível. Qual seria? Ter essas anotações. Ah, mas ninguém vive assim. Mas você não é outras pessoas. Nem todo mundo é igual, entendeu? Se todo mundo fosse igual, não ia ter graça, né? Então nem todo mundo é igual. Você tem que aceitar a sua realidade e adaptar da melhor maneira possível para você viver de uma forma mais leve, entendeu? E não ficar a vida toda se remoendo, se autocriticando. Putz, mas eu sou assim. Putz, eu esqueço mesmo, entendeu? De repente você tem um compromisso com alguém, fulano, desculpa, esqueci do horário com você, ou então esqueci que a gente ia sair, mas, pô, desculpa, é porque eu tenho fibromialgia e eu esqueço mesmo, entendeu? Não, você não pode usar
a sua síndrome, né, a doença que você teve, se você tem outras associadas, como muleta, como desculpa para não cumprir os compromissos que você tem. Eu sei que não é fácil, entendeu? Travou aqui no Instagram, tá vendo? A internet não está colaborando, voltou. Então você não pode usar esses acontecimentos como muleta, entendeu? A síndrome que você tem, a doença que você tem, como muleta para dar desculpa para o que você não consegue fazer algumas coisas, né? Claro que a gente tem limitações que não vai ter jeito, às vezes a pessoa não consegue mesmo, tá? Pelo amor de Deus, eu estou tentando só mostrar para você uma oportunidade, que você tem que buscar estratégias de acordo com o que é possível para o seu dia a dia, entendeu? Mas você não pode entrar na zona de conforto. Não estou falando que você é acomodado, você que está me assistindo, tá? Só estou, tipo assim, dando um chacoalhão para, assim, tenta adaptar da melhor maneira possível, entendeu? Então não deixa que a síndrome, a doença que você tem, independente do que seja, faça você acabar se acomodando, entrando um pouquinho na zona de conforto, ou te limitando, ou refletindo negativamente na sua vida e atrapalhando outros pontos, entendeu? Da sua vida, seja o ponto profissional, seja o pessoal e etc. Tenta buscar estratégias, putz, já que eu tenho isso, então eu vou buscar as melhores ferramentas para eu viver de uma forma mais leve, para eu viver mais alegre, mais feliz e menos incomodado, menos estressado, entendeu? E aí tudo vai ficar melhor na sua vida. É isso que eu estou querendo dizer para vocês, tá? Porque às vezes tem pessoas que interpretam de outra forma e depois começam a me criticar. Mas não é isso. Estou aqui para trazer soluções para vocês. Para de repente dar um chacoalhão, abrir os olhos, falar, pô, acorda, fulano. Tem pessoas que eu conheço que têm fibromialgia há 15 anos. E aí a pessoa acha que já tentou de tudo, né? E não teve êxito no que ela já tentou, nas possibilidades que ela tentou. Aí ela chuta o balde e ela se acomoda, entre aspas, tá bom? Com todo respeito. Ela se acomoda e ela fala, vai levando a vida, vai empurrando com a barriga de qualquer jeito, entendeu? Vai levando, e tal, e aquela tristeza, ela vai se afundando a cada dia. Então, não é fácil, mas não deixa isso acontecer, entendeu? É difícil, é um caminho mais estreito, é um caminho mais árduo, mas tenta buscar sempre alguma alternativa diferente, tá bom? Continue a sua luta, continua persistindo, não desista, dê uma chance para você. Acredite que é possível, entendeu? Se você não está conseguindo sozinha, peça ajuda de profissionais que são capacitados para isso, profissionais que participam de palestras, que fazem curso, que fazem faculdade, pós-graduação, que possam te ajudar, seja de forma paga, no particular, ou seja de forma gratuita, que é um pouco mais difícil o acesso, né? Mas você consegue, demora um pouquinho e tudo, mas você consegue através do governo, da prefeitura da sua cidade, do município, do estado, enfim. Então, busque essa ajuda. Busque essa ajuda. Ela vai chegar cedo ou tarde, mas uma hora você vai conseguir encaixar ali as melhores estratégias para você viver uma vida mais leve e com menos preocupações, vamos dizer assim, tá bom? Esse é o recado que eu queria passar para você. Não olhe como negativo. Ó, a Noeli falou o seguinte: olha só o que a Noeli acabou de falar, ela está acompanhando lá no Facebook. Parece que você está falando para mim. Estou na zona de conforto. Quando tenho dores, tomo antidepressivo e vou dormir. Olha só, quando a gente faz isso, eu sei que é muito difícil, às vezes eu não conheço o histórico da Noeli, tá? Mas olha só o que ela falou, ela mesma reconheceu isso. Porque às vezes a gente está tão cansado que a gente acaba, isso, tipo, consome a gente se entrega para a situação. E aí você fala assim, putz, cansei, meu, não quero saber mais. Só que você entra num piloto automático, igual o carro, você coloca no automático, só acelera e freia, acelera e freia. Você gosta daquilo, você se acostuma. Você não quer mais um carro manual que você tem que pôr a primeira, pisar na embreagem, pôr a segunda, a terceira, porque cansa, porque dá trabalho e tal. Então, a gente entra num piloto automático que a gente às vezes não repara. Se não chegar alguém na nossa vida e dar um chacoalhão, fala, fulano, acorda, entendeu? Vamos lá, meu, é possível. Tenta mudar essa situação, vamos virar o jogo. Igual o treinador. Por que tem um treinador na equipe, né? O coach, o famoso coach que o pessoal fala? Para te motivar, para te mostrar que é possível, para te dar aquela energia e falar assim, meu, tenta encontrar uma outra alternativa. Entendeu? Os treinadores no time de futebol ali, é porque assim, o time tá estabelecido, é aquele time que vai entrar em campo. Aí o jogo tá acontecendo. Se ficar sempre, o time tá perdendo e você não muda a estratégia, o time vai perder. Ele vai perder o campeonato, ele vai ser rebaixado, entendeu? Então tem que ter o treinador, igual no meu caso aqui, eu que sou professor, né? Que eu mostro o passo a passo para as minhas alunas,
para te mostrar o caminho. Pô, isso aqui não está dando certo, mas vamos fazer de outra forma. Por quê? Porque eu tenho embasamento científico, eu tenho conhecimento, eu tenho experiência, eu consigo te mostrar outros caminhos. O que você não pode é desistir ou se acomodar e deixar isso acontecer, entendeu? Virar uma bola de neve. Então, olha só, a Noeli mesmo falou aqui, ó, que isso acontece com ela. Ela toma antidepressivo e vai dormir, entendeu? Então, Noeli, tenta buscar algumas outras alternativas, tá bom? Verifica o que você não fez até hoje, o que você consegue fazer para mudar essa situação. Se você não consegue encontrar sozinha, busque ajuda de profissionais e peça alternativas para eles. A medicina e a ciência está evoluindo a cada dia, cada vez mais. Então, tem muitas alternativas que dá para ser aplicada dependendo da sua necessidade. Cada pessoa é um ser único e exclusivo, cada um tem suas particularidades, tá bom? Para você, Noeli, eu desejo tudo de bom, melhoras, e eu acredito que você consegue superar essa fase. Combinado? Então vamos lá, numa próxima oportunidade, quero ver você falando aí que você conseguiu evoluir um pouquinho, nem que seja 0,5%, mas busque essa melhora aos poucos. A Cleide Fer falou o seguinte: ventosas é apropriado para quem sofre com dores insuportáveis? Então, a ventosa tem várias formas de aplicar ela, né? Para quem não sabe, a ventosa, é que eu não tenho aqui um exemplo para dar. Imagina um copinho, sabe aqueles copos de boteco? Aqueles copinhos. A ventosa é tipo um copinho que você coloca nos pontos específicos, na parte muscular, e aí ele suga. Ele vem com uma pistolinha assim que é encaixada no copinho, que ele suga a pele, aí ela puxa assim a pele, e é uma prática que é utilizada para ajudar na melhora do fluxo sanguíneo e tem vários outros benefícios, né? Só que tem várias estratégias que eles utilizam. Tem a ventosa que você faz ali, que ela fica paradinha no mesmo lugar. Tem a ventosa que alguns profissionais usam com um movimento em direção à fibra muscular. Então, por exemplo, tem um músculo desse tamanho, ela pega origem e inserção. Então, ela pega e movimenta ali naquele músculo, entendeu? Tem a ventosa com sangria, que a pessoa coloca, ela fura alguns pontinhos, né? E aí ela coloca, a ventosa puxa, aí ela vai drenar aquele sangue que geralmente algumas pessoas falam que é o sangue que está coagulado ali, que está parado naquele local. Então, libera toxinas, etc. Enfim, tem várias explicações para esse assunto. Eu não sou especialista no assunto, mas como a Cleide me perguntou, eu estou dando alguns exemplos, né? É positivo? É positivo, tá? Aí depende do profissional que você vai aplicar. Eu já vi alguns profissionais que utilizam a ventosa que fez um curso básico e aplica a ventosa. Já eu conheço outros profissionais que eles fazem um curso mais completo, eles têm mais experiência. Então depende. Se você for aplicar, tenta pegar uma indicação de um bom profissional que tem experiência e trabalha com pessoas que têm dor crônica, etc., e conheça um pouco mais sobre a fibromialgia, tá bom? Professor, você recomenda que seja feito? Eu recomendo, eu já fiz muito. Há uns bons anos atrás eu fazia. Mas ela não é um tratamento, na minha opinião, tá? Não é um tratamento que, único e exclusivamente a ventosa, ela vai reconquistar a sua qualidade de vida. Ela vai te ajudar de fato, 100%, só fazendo isso, só a ventosa. Não. Eu considero que é um tratamento complementar, entendeu? Se você buscar na referência, um dos principais tratamentos não medicamentosos é o autocuidado, né? E aí o principal, número um, é o exercício físico. Você tem que colocar a prática de exercício físico na sua vida para você conseguir reconquistar a sua qualidade de vida, para você melhorar as funções básicas, as capacidades físicas do seu corpo e melhorar aí e ter um bom resultado. Aliado a isso, você pode fazer acupuntura, quiropraxia, a ventosa, reflexologia, a soltura miofascial, que é a massagem, a agora deu um branco, tá vendo? Auriculoterapia, agora eu esqueci o nome. Deu um branco no professor, mas é aquele procedimento que você coloca sementinhas para pressionar os pontos, a cada ponto específico é um ponto do seu corpo. Auriculoterapia, agora eu lembrei, tá? Veio na cabeça. Auriculoterapia. E várias outras estratégias que tem aí no mercado, tá bom? Então, basicamente, eu recomendo sim, tá? Vamos lá? Deixa eu ver. Ó, mesmo quando eu durmo bem, meus problemas cognitivos só pioram. Então, ó, a primeira opção, quem tem esse problema, é buscar uma análise médica, tá? Então, você tem que ir no médico para ele avaliar e aí ele vai buscar alguma alternativa para você.
As outras que eu passei aqui são alternativas que você mesmo pode utilizar para ver se esse acontecimento ele não vai se agravar na sua vida, ele não vai piorar com muita velocidade e até mesmo em alguns casos ele, além de não piorar, ele vai te ajudar. Então ele vai exercitar e vai te ajudar a ter uma melhora, tá? De forma geral. Mas assim, se você já tentou fazer todas essas recomendações que eu passei, aí você tem que buscar a ajuda de um médico para ele fazer uma análise, porque talvez não seja por conta disso, por conta da fibromialgia. Pode ser alguma outra alteração que você tenha, e aí tem um outro tratamento recomendado para você específico para o seu caso, entendeu? Então, se você nunca buscou um médico específico para isso, você pode buscar para pegar uma opinião dele e verificar se tem um tratamento específico para te ajudar. Esqueço das palavras, preciso lembrar para poder ter um diálogo. Triste. Realmente é muito triste mesmo. Não é fácil. Então, se eu fosse você, conforme tudo isso que eu expliquei, eu buscaria a ajuda de um profissional, né? Vamos lá, deixa eu pegar mais alguma pergunta. Ó, a Joana perguntou assim: será que a visão é ruim por conta da fibromialgia? Eu nunca li nada relacionado a esse caso específico, tá bom? Mas eu acredito que seja algo particular, algo da sua visão mesmo, que você tem esse problema. Então tem que fazer uma análise, procura um médico especialista nisso e aí verifica como ele pode te ajudar, tá bom? Agora, relacionado por conta da fibromialgia, você ter esses sintomas, eu acredito que não, nunca li nada sobre. Se saiu algum assunto, eu estou desatualizado e não estou sabendo, tá bom? Já me inscrevi no seu site, meus ombros estalam muito. Show de bola, Priscila. Vai ser um prazer te ajudar aí. Logo, logo você vai receber todas as informações, tá? Para participar do próximo evento. E se quiser ser aluno, aí você vai ter a oportunidade de garantir a sua vaga. Aí essa questão do seu ombro a gente vai verificar na avaliação física e montar uma estratégia para te ajudar, tá bom? Ó, a Ruth falou: usar o lembrete do celular e o despertador me ajudam muito com o esquecimento. Olha só, tá vendo? É usar estratégias que vão te ajudar. Então, antes de acontecer, você se antecipa, entendeu? Você se programa ali, ó. Porque, ó, olha, isso aqui que eu estava falando da questão do futuro, né? Ficar muito ansioso, muitas coisas na cabeça, etc. Sua cabeça fica mil por hora. Vamos supor que hoje você tenha 10 compromissos. Aí, você começou o seu dia, tomou café e tal, sentou na mesa, vamos supor que você trabalha num computador. Se você não marcar tudo na agenda, você vai sentar na mesa e vai ficar aquelas 10 coisas na sua cabeça. Meu Deus, eu não posso esquecer, tal hora eu tenho que fazer isso, tal hora eu tenho que pagar uma conta hoje, eu tenho que buscar meu filho tal hora na escola, eu tenho que fazer o almoço, eu tenho que não sei o que, eu tenho que não sei o que. Sua cabeça fica assim, parece uma avenida assim, ó, vindo e indo carro e passando pessoas e passando moto, bicicleta, cachorro latino, é ambulância, é a polícia, é tudo que você imaginar, é um ambulante gritando, entendeu? Fica uma zona na sua cabeça, fica uma bagunça, fica uma gritaria. Então, nesse caso, você que tem esse problema e que você vê que isso atrapalha a sua rotina, o que você faz? Coloca um despertador. Então, por exemplo, as principais atividades do seu dia ali, coloca um despertadorzinho, começa a fazer, ó, vou focar nisso agora, eu vou fazer isso. Senta ali no seu computador, começa a fazer a sua primeira obrigação, e aí, se de repente você não conseguir finalizar ela a tempo de fazer a próxima, o celular vai despertar, você não vai precisar ficar pensando nas outras coisas, está tudo anotado. O celular desperta, ele vai te lembrar, entendeu? E aí você vai conseguir ficar mais concentrado aqui, ó, no que você precisa fazer, tá bom? Aí não conseguiu terminar esse? Não tem problema. Vai lá, faz o que você precisa fazer, se esse horário é o único que você tem, esse outro que você estava fazendo, anota no despertador mais uma vez. Ó. Não esquecer de voltar e fazer tal coisa até um horário, se tiver um horário, até o final do dia. Se for o final do dia, vai depender de cada pessoa. Então faz isso que vai te ajudar bastante. Depois me conta como é que foi a experiência, tá? Infelizmente não vivo sem antidepressivos. Então, a questão do antidepressivo, tem pessoas que olham muito como negativo, né, o uso do medicamento. O medicamento ele está aí para ajudar a gente. O que a gente não pode, Morgana Fraga, o que a gente não pode é ficar 100% dependente do medicamento, entendeu? Então, tem pessoas que começam um protocolo medicamentoso e aí a pessoa começa a tomar o medicamento, faz ali o que o médico recomendou e só fica nisso, se entrega para o medicamento. Vai chegar um determinado momento que aqueles problemas
particulares que você tem, por exemplo, uma condromalácia patelar, que é um desgaste na articulação do joelho, uma hérnia de disco na lombar, uma escoliose, uma má postura, sei lá, tá sobrepeso. Se você ficar só dependente do medicamento e não praticar exercício físico e não fazer uma reeducação alimentar, o que vai acontecer? A probabilidade de você piorar esse desgaste na sua articulação, piorar essa dor na sua lombar, ou ter essa hérnia de disco, você ter outras hérnias, por exemplo, sobrecarregar ainda mais, piorar a sua escoliose, piorar a sua postura, ela vai ser maior, entendeu? Não tem santo medicamento que te ajude com esse caso específico. Então você tem que utilizar o medicamento para quê? Quando você inicia um tratamento, né? Geralmente, o medicamento ele vai te ajudar na melhora da qualidade do sono, independendo de alguns casos, tá? Eu tô meio que generalizando aqui para vocês, e ele vai te ajudar a controlar o limiar de dor. Então, se você está com nível de dor 10, o medicamento vai ajudar a baixar um pouco a sua dor. Quando ele ajuda a baixar um pouco a dor, você vai ter condições de fazer movimento, de fazer atividades do dia a dia, de fazer uma prática de exercício físico, de receber uma massagem, de fazer simples práticas que sem o medicamento você não conseguiria. Mas você tem que fazer para você melhorar, entendeu? Não adianta ficar dependendo só do medicamento. E quando o medicamento também que ajuda na qualidade do sono, quando você tem uma melhor qualidade de sono, você tem um dia com mais disposição. Você tem um dia com mais energia. Você tem um dia com menos cansaço. Você tem um dia com menos dor, de forma geral. Então, tanto o limiar de dor quanto a qualidade do sono vai te ajudar em todos esses pontos específicos. Quando esses pontos são melhorados, automaticamente você vai conseguir aplicar outras estratégias para melhorar ainda mais a sua qualidade de vida. E futuramente, quando você melhorar muito a sua qualidade de vida, pode acontecer de você não precisar mais do medicamento ou diminuir muito a dose do medicamento, a quantidade, entendeu? Mas sempre tem que ter o acompanhamento do médico. Então, precisou diminuir a dose, precisou tirar o medicamento, tem que fazer desmamar, né? Tem, como os profissionais falam. Então, você não pode tirar por conta própria, tem que ir tirando aos poucos, tem que usar estratégias. Então, vai no seu médico e fala, doutor, eu estou muito bem, eu estou me sentindo bem. Então, eu gostaria de saber se a gente pode fazer um teste, ver se eu consigo tirar os medicamentos ou mudar para um mais fraco, não sei, vai depender, cada caso é um caso. E isso é possível, isso acontece, entendeu? Mas seguindo todo esse processo que eu falei. Então, por isso que é importante. Tem muitas pessoas que julgam e acham que o medicamento é o bicho-papão. Ele vai ser se você ficar dependente só dele. Aí eu considero que ele seja, entendeu? Tenho depressão e fibromialgia. Isso me dificulta fazer exercício. Dificulta mesmo. Então, o que eu te recomendo é que você procure um bom psicólogo para você fazer uma psicoterapia, te ajudar com essa questão da depressão, tá? A depressão, ela vai até te impossibilitar, né? Vai ser uma grande barreira para você ter disposição, ter ânimo para praticar o exercício físico. Não é nem questão da dor, é a questão do próprio ânimo mesmo. A pessoa não tem esse ânimo, não tem vontade, entendeu? Eu vou falar assim de uma forma bem geral, o que as pessoas falam, né? Quando a pessoa tem depressão, não tem vontade de viver, tipo, ela não tem essa, sabe, essa vontade de nada, ela não quer nada, ela quer se deixar, ela dorme o dia todo, ela fica bem triste mesmo. Então, você pode ter o melhor programa de exercício do mundo, mas se você está com depressão, você está para baixo, não adianta nada, entendeu? Não, você não vai ter bons resultados, porque você não vai ter o ânimo de fazer. Você não vai querer fazer. A pessoa não quer se cuidar, ela não tem esse autocuidado. Então, eu recomendo para você buscar a ajuda de um psicólogo, tá bom? Que com certeza você vai melhorar bastante. Eu faço exercícios melhor assim, mas para dormir tem que tomar remédio. Entendi, Morgana, show de bola. Você pode usar a meditação para tentar, ó. Ela falou que melhora, né, fazendo a prática de exercício, mas que para dormir ela só consegue tomando o medicamento, né? Então o que você pode verificar? Como o primeiro ponto, verificar como está a sua postura. Então a prática de uma boa postura para dormir. Segundo ponto, fazer uma higiene do sono, limpeza do sono. Cada pessoa vai entender de uma forma, né? Terceiro ponto, usar a meditação, mindfulness, por exemplo, para te ajudar na melhora da qualidade do sono. Esse é um outro ponto, tá?
Quarto ponto, praticar exercício físico próximo do horário de dormir, porque aí, por exemplo, você trabalhou o dia todo, aí você pratica o exercício ali próximo do horário de dormir no final do dia, você acaba de esgotar as energias, pouca energia que você tem, então você fica mais cansado, te induz mais ao sono. Isso tem que fazer um teste, não vai servir para todo mundo. Tem pessoas que depois do exercício, né, no exercício libera muita adrenalina, a pessoa fica muito agitada, fica muito acelerada e tal. Então, pode dar o efeito contrário, você ficar muito agitado e não conseguir dormir e atrapalhar, entendeu? E o quinto ponto é a questão alimentar. Então, verificar, evitar alimentos que são alimentos muito estimulantes, entendeu? Então, se você toma muito café, tentar fazer um ajuste aí e tomar menos, às vezes nem tomar, dependendo do caso. Tem pessoas que tomam chá que tem alguns estimulantes, então evitar alguns alimentos pesados, supercalóricos, evitar também grandes refeições próximo do horário de dormir. Se bebe muita água, às vezes a pessoa acorda no meio da noite, ela acorda de madrugada porque a bexiga está muito cheia, o corpo faz ela acordar no automático para ela precisar ir no banheiro fazer xixi, então verificar isso, entendeu? Se não tem esse problema. Todos esses outros pontos, se você verificar e tentar ajustar, possivelmente pode te ajudar, tá bom? Então verifica isso daí. A Ruth falou: sou aluna, sou sua aluna, dei o primeiro passo e hoje tenho qualidade de vida. O professor é a minha motivação. Que legal, Ruth. Eu fico muito feliz. Obrigado pelo depoimento, né? Parabéns também por toda a sua dedicação. Você é uma pessoa muito responsável, dedicada. Vocês têm que ver. A Ruth montou um cantinho lá só dela praticar o exercício. Isso também estimula muito a pessoa, né? Isso traz mais autorresponsabilidade, porque você tem o seu cantinho para praticar, ou para quem faz na academia não tem problema, porque já tem a própria academia, mas quem faz em casa é legal você deixar ali o seu cantinho reservado, entendeu? Isso é bem legal. Eu também só durmo com as medicações, então. Segue a recomendação que eu passei. Professor Tiago, para mim o empurrão que me faltava foi quando eu decidi começar a fazer sua série de exercícios. Daí tive consciência de que não posso viver sem exercício. Olha só que legal. Marisa Sari, minha aluna, aí tá evoluindo bastante, deu o depoimento dela. Fico muito feliz, Marisa, você participando da live. Que legal. Olha só, pessoal, tá vendo? Que show. Para mim foi horrível a ventosa, ó. A Emma Franciele falou que foi ruim. Então, pode acontecer de para algumas pessoas o corpo ele não responder tão bem com alguma prática, por exemplo, com a ventosa, né? Tem outra questão que se você tem vontade, né, de fazer, você testar com algum outro profissional, entendeu? E reforçar para o profissional que o seu corpo é bem sensível, se ele está acostumado a fazer 30 minutos, que ele comece a fazer 10 com você, ou 15, faça metade do tempo. Às vezes, o ponto, eu não estou criticando o profissional, não estou falando que foi isso, eu só estou mostrando uma possibilidade, caso você queira tentar mais uma vez. Mas tentar com algum outro profissional e explicar para ele, reforçar, fazer menos tempo, entendeu? Fazer com uma intensidade menor. Quanto mais a pessoa puxa a pressão ali do copinho, mais intenso vai ser. Então, puxar menos no copinho. Aí já é algo técnico que o próprio profissional que vai conduzir, tá? Mas eu só estou exemplificando aqui, mostrando as possibilidades que tem caso você queira tentar mais uma vez, que eu acho que é positivo, entendeu? Eu não sei como você estava fazendo, tipo, segunda, quarta e sexta, ou então terça e quinta, ou então uma vez na semana só, não sei. A ventosa não vai ser só uma vez e ponto, e você vai ficar bem, não. É um tratamento que você tem que fazer uma manutenção, entendeu? Então você começa 2 vezes na semana, aí faz 2 vezes na semana, depois de um tempo começa a fazer uma vez na semana, depois de um tempo pode migrar para uma vez a cada 15 dias, depois uma vez por mês, depois até parar. Porque você vai se sentir tão bem, você fala, não preciso mais uma vez por semestre, né, a cada 6 meses. Enfim, tem várias possibilidades. Então pode acontecer isso, você precisar de um intervalo maior. Às vezes você fez só uma vez e logo desistiu de cara. O que acontece? O corpo, quando ele recebe uma informação a primeira vez, principalmente uma pessoa que tem fibromialgia, que é muito sensível, ele pode sentir muito, entendeu? Mas na segunda vez, talvez você fazendo, o corpo já gravou na memória aquele estímulo que ele recebeu. Então a segunda vez não vai ser uma experiência tão ruim, vai ser um pouco menos ruim. Então de 0 a 10, a primeira experiência que você teve, nível 10 é uma experiência muito ruim. Nível 10 foi o pior que poderia ser. Na segunda vez pode ser um nível 9, por exemplo, 9,5. Na terceira vez pode ir diminuindo para o meio, quarto, e assim sucessivamente. É igual a prática do exercício físico. Por quê? Porque você está estimulando o seu corpo. Está estimulando ali a fibra muscular, a face muscular. Então o corpo ele precisa de uma certa adaptação. Ele recebe um estímulo
depois ele se recupera desse estímulo, 24 horas, 48 horas, 72 horas depois, e aí, depois que você dá outro estímulo, ele já tem na memória. Igual, por exemplo, vacina, quando você toma uma vacina, você não toma ali um pedacinho do vírus inativo, só um exemplo bem tosco, mas, por exemplo, você recebe porque o corpo, ele reconhece aquela informação, ele guarda ali, e aí depois, quando ele entra em contato com o vírus de fato, ele já conhece aquele invasor, vamos dizer assim. Ele está mais preparado para lidar com aquela situação, entendeu? Não é a primeira vez que ele recebe, entendeu? Então ele já sabe um pouco como lidar com aquilo. Então isso pode acontecer também. Ema Franciele, caso você queira tentar mais uma vez, você pode fazer isso, entendeu? Seguir mais ou menos essa recomendação, explicar para o profissional que vai estar te acompanhando e ver se faz sentido, se ele concorda, se ele está disposto a fazer isso com você. A Ruth falou, fora o método com o professor, a psicoterapia nutricionista tem mais alguma coisa que o professor indica? Tá de bom tamanho, aí cada pessoa vai ter algumas particularidades, né? Por exemplo, uma soltura miofascial com um profissional que é especialista, eu indico que a pessoa faça, mas aí vai depender de cada pessoa. Se a pessoa está com muita contratura muscular, muito nódulo, muita rigidez, muita tensa, ela pode aplicar ali a soltura miofascial ou duas vezes na semana, como eu falei, 2 vezes, por exemplo, na semana, depois passa para uma vez, depois passa para uma vez a cada 15 dias, vai depender de como vai ser a resposta do corpo da pessoa, cada pessoa vai responder de uma forma, e vai depender também da disponibilidade, né, de como você está evoluindo de acordo com esse estímulo, entendeu? Mas eu acho muito bom. Para quem é minha aluna, eu ensino a própria aluna a fazer a soltura miofascial, né? Com rolo de soltura miofascial, que é aquele rolão, tem o bastão, que é aquele que parece o rolo de massagem, e tem a bolinha de soltura miofascial. Mas, em alguns casos específicos, as alunas não conseguem fazer, porque fazer esse exercício sozinha requer muita força e resistência, principalmente dos braços, porque você tem que ficar em algumas posições. Principalmente a aluna que está sobrepeso vai ter bastante dificuldade. Ela consegue fazer? Consegue, mas com um pouco de dificuldade, entendeu? Agora, se ela tem um profissional que ela deita lá na maca e o próprio profissional faz nela, é muito melhor. Só que, ó, o investimento ele vai ser bem maior, entendeu? Não é um investimento de fácil acesso para todo mundo, entendeu? E não que seja caro. Eu não estou desmerecendo aqui os profissionais que fazem esse tipo de trabalho. É um trabalho que tem que ser reconhecido, é muito bom e vale a pena, entendeu? Mas infelizmente nem todo mundo tem condições financeiras de pagar, né? Porque já gasta com tantas outras coisas, medicamento, tratamentos, etc. Enfim. Então eu gosto de trazer aqui a verdade e as possibilidades, o porquê das coisas, tanto de forma científica, tanto como eu profissional, e eu também como paciente, que eu também tenho fibromialgia, já passei por tudo isso que vocês passam, então eu gosto de trazer todos esses exemplos aqui para vocês, tá bom? Faço uso de duloxetina há mais de ano e foi tendo bastante crise. Será que preciso mudar o remédio? Então, pode acontecer? Pode, de o seu corpo não se adaptar a um remédio específico? Pode acontecer, tá? Toilza Dias. Toilza Dias. Você precisa alinhar isso com o seu médico, é super importante, tá bom? Então chega lá no médico e fala, doutor, tá acontecendo isso comigo, eu atualmente uso duloxetina, né, que você falou, eu conheço como duloxetina, mas não sei, tem vários tipos de medicamento. E fabricantes, cada um tem seu nome particular. Eu estou usando esse medicamento específico e já há um tempo X, mais de um ano, eu não tenho resultado, só vivo em crise, estou mal pra caramba, e aí ele vai falar, ó, ah tá, você já tentou esse, aí vai ver todo o seu histórico, né, já consumiu algum outro tipo de medicamento? Não, o que você está fazendo? Tal. Ele vai direcionar ali para você a melhor alternativa e vai tentar alguma outra opção, tá bom? Boa tarde, como posso amenizar as dores que estão se intensificando? Alguma medicação? A medicação, eu não sou médico, então não posso prescrever medicação, né? A medicação você precisa fazer uma análise e aí o médico ele prescreve, mas tem que ser com um médico, tá? Então busca a ajuda de um reumatologista, um médico especialista em dor, fisiatra, reumatologista, neurologista, geralmente esses três, tá? Tem alguns outros que eles atuam em outras áreas, que também atendem a pessoas específicas que têm dor, você pode procurar também, mas de forma geral, na maioria das vezes são esses três, fisiatra, reumatologista e neurologista, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço, até a próxima aula.